Meus planos para 2023: ser mais saudável, estudar um pouquinho mais e rezar um pouquinho mais. E você, Tomás, vai fazer o quê? Eu vou correr uma maratona, vai ser minha segunda maratona em junho, então são 42 quilômetros que eu quero correr o tempo todo. E espero que eu consiga levar mais saúde para as pessoas com a minha profissão. E você, Renata? Planos para 2023? Conta pra gente aí. Gente, vocês me pegaram. Eu acho que eu não pensei em nada para 2023. E vocês, já fizeram planos para 2023? Eu sou Renata. Eu sou o Renê. E eu sou o Tomás. E hoje nós vamos falar sobre planejamento para 2023. Todo início de ano a gente faz uma lista de coisas que a gente quer fazer durante o ano. Mas como que será que a gente cumpre essa lista toda? Será que a gente chega lá em dezembro do final do ano cumprindo todas as coisas que a gente prometeu? O que você acha? Eu acho que eu já fiz a matrícula na academia. Eu vou ter que torcer para chegar no final do ano firme. Pois é, mas e como que a gente faz, né, para chegar no final do ano e sentir, né, que a gente tá com o dever cumprido, que a gente fez que a gente cumpriu todas as metas até o final do ano? Eu acho que a primeira coisa é, de fato, fazer a lista, né, sabe? Escrever mesmo a lista, não só pensar, pelo menos eu acho que funciona bastante se você escrever e você ter esperança que você vai conseguir fazer aquilo, né? Realizar todas aquelas coisas. Obviamente você vai ter que se dedicar, você vai ter que mudar algum hábito, não sei, aí depende das metas de cada um, igual o Renê falou, né? Quer ter um ano mais saudável. Então ele já se matriculou na academia, deu o primeiro passo ali. Agora falta, além de matricular na academia, ir até a academia para poder treinar e aí de fato lá no final do ano ele ter tido esse ano mais saudável, né? E ele só faz isso, ou eu, ou a Renata, ou qualquer um aí de vocês, se a gente tem esperança em conseguir algo, né? Sempre que a gente pensa numa meta, é porque a gente quer, ou pelo menos tem ali um momento que a gente quer alcançar esse objetivo. Então o Acho que é a segredo esperança. é a esperança. Mas e o que é a esperança mesmo? A esperança, é aquela certeza de que o que a gente faz, o que a gente vive, tem algum propósito. Tem algum propósito. Não é só o pensamento positivo, eu vou fazer. Não. Aquilo que eu estou fazendo tem algum sentido. A Santa Faustina, né, dizia, né, que nos mais pesados tormentos, fixo o olhar da minha alma em Jesus crucificado. Não espero a ajuda dos homens, mas deposito a minha confiança em Deus. Na sua insondável misericórdia está toda a minha esperança. Às vezes a gente pensa que a esperança é algo muito fácil, e não é, né? E quando a gente fala da esperança em Deus, acho que é mais complexo ainda de entender, né? Porque a maioria de nós vai dizer que esperança, sei lá, para muita gente a esperança é até a cor, verde, né? Significa esperança, e aí? Mas, usar verde no ano novo vai ser um sinal de esperança para as coisas. E não é bem assim, né? Se não tiver a ação, não tiver a prática, não tiver a consistência, você não vai realizar nenhum dos objetivos, por mais esperança que você diga ter, né? E como, né, eu fico pensando assim, como ter essa esperança em Deus que a gente está falando, né? Como viver essa esperança, como esperar, né, que, por exemplo, eu estou doente, como esperar que Deus vai nos ajudar a sair daquela doença, né? Porque às vezes a gente acha que esperança é isso, né? Eu falo, eu tenho esperança em Deus, mas, e assim, Ele vai ter que me tirar daquilo de qualquer jeito, né? Porque se eu tenho esperança, Ele vai me tirar daquilo. Porque na verdade a pessoa está confundindo aí a esperança, né? Esse ter a esperança com, na verdade, um ato de sorte ou uma dívida que Deus tem comigo, ou coisa do tipo, né? E isso não é a esperança, né? A minha esperança está em Deus, né? A minha esperança está em Deus que Ele faça o melhor, porque eu sei que no final dessa vida, né, Ele reservou algo bom para mim, algo bom para vocês, né? A esperança não é essa negociação com Deus do tipo, eu tô aqui torcendo para que tudo dê certo para mim aqui nessa vida, vai dar tudo certinho. E aí Deus vai fazer, né? E Deus vai fazer. Que isso aí não é nem esperança, isso aí já é Preguiça. Superstição. É a mesma coisa do pessoal que chega lá no novo e, sei lá, começa a fazer um monte de, sei lá, fica de verde, né? Achando que o verde, na verdade, que vai dar para ele um ano de esperança. Não é isso, né? O
cara começa a fazer um monte de simpatia, porque acha que não, isso aqui vai me dar um bom futuro. Aí eu ponho minha esperança na coisa errada. Eu coloco a esperança na coisa errada, porque a esperança não é isso, né? A esperança é um ato de confiança. Eu confio que Deus preparou algo bom para mim, lá, no final da minha vida, né? E que Ele está me acompanhando aqui, né? Essa caminhada da vida também faz parte, né? Mas eu sei que todo esse trajeto, Deus está comigo. E pode ser que eu não passe por coisas desagradáveis aqui. E tudo isso faz parte da nossa vida como ser humano. E a esperança nos impulsiona também para frente, né? Porque é o que a gente falou das nossas revoluções, né? Se a gente não faz esses projetos, a gente também vive uma vida sem esperar sentido, em nada. Sem nada. É verdade. Quando a gente tem essa esperança em Deus, pelo final que a gente sabe que Deus, né, tá ali preparando pra gente, é que a gente consegue se dedicar. A gente consegue, justamente por ter essa certeza na esperança em Deus, eu acho que é dessa maneira que a gente consegue realizar todas as coisas no caminho, né? E às vezes não vão acontecer dentro dos prazos que a gente coloca, né? A gente sempre coloca, sei lá, às vezes 50 metas dentro de um ano, né? E nem sempre é possível, porque dependem de outras coisas, né? Às vezes depende da nossa só, assim, e só da nossa dedicação para realizar, como por exemplo um exercício, mas às vezes depende de outros fatores, né? Além de nós. Então às vezes depende do nosso ambiente familiar, depende se eu tenho filhos ou não, se eu tenho compromissos, né, com outras pessoas ou não, depende do meu horário de trabalho. Então, para realizar essas coisas nesse meio tempo, nessa esperança toda que eu tenho para aquele ano, talvez elas não aconteçam dentro dos prazos que eu determino, mas eu mantendo essa esperança em Deus, eu consigo passar por esse caminho realizando as coisas que eu disse que eu quero que aconteça. Porque aí, isso que é a esperança. A esperança é saber que mesmo na hora que deu tudo errado, Deus ainda está ali. Eu não vou desistir dos meus propósitos, eu não vou desistir. Mas eu tenho que saber que as coisas não aconteceram como eu queria. Mas mesmo assim, Deus está comigo ainda. Então eu tenho que seguir em frente. Mudo o meu plano, altero o que eu ia fazer, não sei. Faço alguma coisa da minha vida. Mas eu não perco essa esperança de que Deus está olhando por mim. Acho que um exemplo bom também de esperança é uma gestante, né? Porque uma gestante, né, ela tá esperando concluir toda a gestação, mas cada semana é uma semana que conclui uma fase importante no desenvolvimento do bebê ali. E ela espera chegar ao fim de cada semana, né, para ver se o bebê naquela semana desenvolveu tudo o que ele tinha que desenvolver. E no final da gestação, né, a gestante está ali, já esperando o momento, né, do nascimento do bebê. Então, acho que uma gestante sabe muito bem, né, lidar com essa questão de esperança, né, de esperar. E de confiar em Deus também, né? A gente fala aqui de gestante, mas a gente lembra também de Maria. Maria foi uma mulher que precisou confiar muito e ter esperança, né? Porque esperança que desse tudo certo na vida dela, que o José acreditasse nela, né? Que ela ganhasse o menino Jesus, né? Que ele não fosse morto por Herodes. Então ela também foi uma pessoa que sim, que soube esperar e ter esperança em Deus, né? Até mesmo na hora do parto, né? Que não havia lugar para ela, mas ela conseguiu dar à luz ao menino Jesus da maneira que Deus preparou para ela. E aí, nesse negócio de esperança que você falou, o jeito certo. O jeito certo não é o jeito que eu gosto, porque veja a história de Maria, né? Tudo deu certo, mas deu certo dentro do plano de Deus. Porque, óbvio, nenhuma mãe quer não ter um lugar para o filho nascer, nenhuma mãe quer que o filho seja perseguido, nenhuma mãe quer isso. Né? Para nosso padrão humano, se você olhar para isso, isso é uma loucura. Mas no plano de Deus deu tudo certo. Isso acontece com a gente também. Muitas vezes as coisas dão erradas no que a gente quer, mas no plano de Deus isso vai dar certo. A gente tem que ter a esperança. Bom, só para falar aqui a leitura, né, que eu tinha comentado, é Romanos 5, que diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, acho que resume, né, bastante o que a gente falou, que é ter a perseverança nessa esperança em Deus para realizar as coisas. E tribulações, né? Terão as tribulações, não vai ser um caminho maravilhoso, como eu estava comentando, um mar de rosas, tudo vai dar certo, dentro dos prazos que eu quero, no tempo que eu quero, né? E aí a gente viu até o exemplo, como você falou, de Maria, né? Deu tudo certo dentro dos planos de Deus, no tempo dele e da forma que tinha que acontecer. Eu acho que na vida cristã, né? Na vida cristã a gente tem que... A esperança é uma bússola, né? Que nos leva para Cristo, né? Se a gente não acreditar nele, se a gente não acreditar nos planos que ele tem pra gente até depois da nossa vida aqui, né? Nossa esperança tá fadada ao fracasso, né? A desesperança, né? Sim. No começo da encíclica que chama Spe Salve, né, Papa Bento XVI, que faleceu esses dias, né, um homem muito inteligente, ele escreve que com a redenção, o mistério da redenção de Cristo nos traz o quê? A esperança. A esperança. Essa é uma grande novidade da nossa redenção, né, porque a redenção de Cristo nos dá aquela esperança de que a gente vai passar por essa vida, não vai ser fácil, né, mas que no fim de tudo, essa esperança vai dar sentido para a nossa vida. A nossa vida tem sentido por conta dessa esperança, né? E aí, um dos problemas que ele levanta nessa carta é que muitos problemas do mundo hoje é o fato do que as pessoas pegam essa esperança que deveria estar em Deus, né? E essa esperança se moveu, né? As pessoas botaram essa esperança em outras coisas, no progresso, numa pessoa, em qualquer outra coisa, né? Ele fala muito do progresso, né, na carta. Então o mundo moderno colocou a esperança no progresso, na ciência, no progresso social, no que for, né? E isso acabou se perdendo. E assim, a gente vive nesse mundo que é moderno, então às vezes a gente, mesmo cristão, mesmo sem perceber, a gente carrega isso com a gente, né? Então por isso que essa questão da esperança é um negócio complicado, né, até de definir, porque na nossa cabeça, culturalmente, né, quando a gente fala de esperança, né, a gente pensa muito nessa esperança do aqui, do agora, né, da esperança de eu ficar bem, de dar tudo certo, né, e quando acontecem coisas ruins, ou quando a coisa dá errado, né, a gente cai no pecado que é o desespero. O desespero é o contrário da esperança, e o desespero é um pecado muito grave. A própria palavra, né, desespero, né, tirar a esperança. Isso, então. Quando a pessoa chega num estado de desespero, é uma situação muito grave, assim, né? Do ponto de vista da alma, porque é um pecado muito grave, mas também isso na pessoa em si, né? Porque a vida social dela, a vida que ela tem também não fica boa, né? A gente vê muita gente que vai ter tristeza, né? Problemas de sociabilidade e tem outras coisas, né? E vem as doenças mentais, né? Mental, cabeça, porque entram as doenças aí. Porque é do ser humano buscar a Deus. E faz parte de buscar Deus essa esperança, né? Então, quando a pessoa... Então, dificilmente o que acontece é gradual, né? A pessoa simplesmente não deixa de acreditar em Deus, né? Ela troca. Então, ela troca Deus por outra coisa. E, na sequência, ela troca essa esperança de lugar. E isso vai fazer mal, porque nada nesse mundo vai satisfazer a gente. Nenhuma esperança, né, coisas nesse mundo vai dar certo, porque tudo nesse mundo falha. A gente falha. A gente é pessoa e falha. Posso botar minha esperança numa pessoa. A única coisa que não falha é Deus. E a partir do momento que eu boto a esperança que eu quero outra coisa, na hora que essa coisa me decepciona, eu perco isso. E aí eu caio no pecado do desespero. E isso é em tudo, né? Porque tem muitos pais que projetam nos filhos muitas coisas e aí quando se decepcionam ali com o filho, meu Deus, acabou a minha vida. Acabou a vida. Ou a mesma coisa dos filhos, às vezes, né, olham para os pais de uma maneira tão... sei lá, de admiração, mas colocam ali uma esperança tão grande nos pais, que quando um pai diz não, ou uma mãe diz não, acabou. Aí acabou. E a gente tem, assim, um exemplo, né, recente, por exemplo, quando a pandemia se instalou, né? Quando a pandemia se instalou, gerou um desespero geral, geral. Assim, né? Mundial. E as doenças mentais, né? As questões mentais, assim. Sim. Todo mundo ficou desesperado com aquilo, né? E também, né,
apesar de ter o desespero, né, do que ia acontecer com as famílias, a gente viu muita coisa acontecer, existia também a esperança de ter um remédio ou uma vacina que pudesse, né, parar, né, frear a disseminação do vírus, né? Então, só que enquanto isso, né, vieram as doenças mentais. Muita gente ficou com ansiedade, com depressão, e isso continua até hoje. As pessoas estão fazendo tratamento porque elas perderam a esperança. E falando aí como alguém da área da saúde, né, também, já existia muita gente que estava, né, em depressão, muito triste por algum outro motivo, antes do vírus, né? E quando o vírus chegou, foi talvez para essas pessoas que já estavam com algum problema, foi a decepção maior. E aí, infelizmente, teve gente que cometeu suicídio, porque achou que chegou de fato ao fundo do poço, assim, ao máximo de coisas ruins que poderiam acontecer. E teve gente que tirou a própria vida nessa época, né? Porque juntou tudo aquilo que já existia de sofrido, de ruim, no caso de uma depressão mais severa, alguma coisa, e tirou a própria vida. Por quê? Né? Geralmente quem tira a própria vida, isso os próprios médicos falam e tal, é porque a pessoa quer acabar com uma dor, ela não quer acabar com a vida necessariamente, mas ela quer tirar aquela tristeza, aquela dor. Então imagina só, um monte de gente que já sofria com isso antes do vírus, né? Quando veio o vírus foi a gota d'água. Veio a solidão. Veio a solidão, porque ficou isolado. Então, se já era uma pessoa que não se relacionava muito, deixou de se relacionar mais ainda. E as outras pessoas que ainda não tinham quadros nesse sentido, começaram a ter. Falta de ar, que aí começou as crises de ansiedade, síndrome do pânico, por algumas situações, inclusive por encontrar pessoas, porque quando você estava perto de mais pessoas, você ficava com medo de contrair a doença, né, de ser infectado. Então, eu acho que esse período da pandemia é um grande exemplo do que era desesperador, né? O que tirava a esperança de muita gente, tirou a vida, né, de muita gente. E uma outra coisa que a gente viveu agora, o ano passado, foi a questão da política também, né? A gente viu as pessoas nas redes sociais colocando toda a esperança que elas tinham em um político ou no outro, né? Exatamente. E com certeza... E os motivos, desculpa, e os motivos são sempre os mesmos, né? Você se decepciona, porque de fato as pessoas se decepcionaram, e aí colocam esperança numa outra pessoa. E como o René disse, né? Vai trocando. Porque assim, esperança em Deus, né? É a certeza de que o quê? De que o mundo definitivo, né? O céu que a gente chama, né? Tá depois daqui. O sentido desse mundo não tá nesse mundo. O sentido desse mundo tá em Deus. E ele só se completa quando a gente estiver com Deus lá no outro mundo, né? O mundo moderno, ele meio que se desligou de Deus, né? Então eu não posso mais ter um sentido em algo que não está na história. Então todo o sentido do mundo moderno tem que estar aqui nessa história alguma coisa. A gente nasceu nesse mundo, se a gente não tomar cuidado, a nossa cabeça pensa desse jeito, porque culturalmente é assim que o mundo funciona, né? Então muito rápido a gente pegar essa esperança que devia ser de Deus e botar num político, ele está na história, então ele vai resolver o problema, ele vai criar o reino de Deus aqui na história. Né? Então a gente muito rápido projeta essa esperança. Então assim, político tal é o político tal que vai resolver todos os problemas, ele é um homem de Deus, ele é um homem enviado, sei o que lá. Messias. É o Messias, Aí vem o pessoal que não gosta dele e projeta no adversário. E aí nisso as pessoas, todo o tecido social que a gente tem degenera, porque aí você vê família brigando por causa de política, né? Você vê irmão brigando por irmão. O discurso do político mexer também com a esperança das pessoas, né? É assim que funciona. É assim, todo mundo... Na época da eleição, todo mundo fica falando, pô, os políticos não falam de proposta, nem nada, né? Não é que eles não falam de proposta porque eles não têm proposta, nem nada, assim. A questão é que a época da campanha política é feita primordialmente para mexer com a nossa emoção, para ter esse jogo de esperança. Criar na gente a expectativa. O político tem que se vender como uma esperança para as pessoas votarem nele, né? Exatamente. Só que assim, não só a esperança assim, de ter um governo bom, né? As pessoas começaram a projetar uma esperança de um mundo, divina, né? mesmo nos políticos, né? E isso é errado. Isso é errado. Isso é triste. Isso é triste.
né? Mas não só político, né? A gente vê isso também acontecer com o artista, né? O cara, o jovenzinho lá é muito fã lá do cantor, do jogador, não sei o que lá, o jogador é bom mesmo, tem talento naquilo que faz. Chega uma hora ele faz alguma besteira da vida dele lá, pô, meu mundo acabou, né? Ou vive tanto para aquele artista que ignora a família, ignora o estudo, ignora qualquer coisa, né? Então assim, a gente tem um problema, um vício, né, no ser humano moderno, que é de pegar essa esperança que devia ser de Deus e começar a transferir para outras coisas. Inclusive a gente tira a esperança de Deus e quando a gente está no desespero, porque a gente se decepcionou lá com uma pessoa, um político, a gente troca um artista, não sei o quê, eu digo que é castigo de Deus. É castigo, é isso. Aí eu lembro então de Deus só tem a função de fazer, parece que Deus tem a função de fazer o mal, né? Aí eu lembro de Deus, né? E aí eu falo, Deus, olha só, eu aqui, né, eu tinha tanta esperança, só que você não tinha esperança em Deus, né? Você tinha esperança numa pessoa, numa coisa, sei lá, numa banda de música. E também tem um outro problema também de esperança, que é a pessoa que pega a esperança e coloca em si mesma. É aquela pessoa que se acha autossuficiente. Eu sou autossuficiente, né? Que é o pecado do orgulho. Né? Então, eu me garanto, eu sou muito bom, não sei o que lá, minha vida é muito boa, minha vida é perfeita. Chega uma hora que parece uma coisa errada na vida da pessoa. Aí a pessoa faz, pô, Deus me abandonou, ou pior, não vale nada, eu era uma farsa. Sendo que Deus não criou ninguém como farsa, né? Deus deu para todo mundo um talento, uma alma, e todo mundo é bom em alguma coisa, é ruim em outras coisas, porque a gente é humano e não é perfeito. Né? Mas Deus ama todo mundo do jeito que é, e Deus não fez ninguém para ser um pária qualquer. Né? Mas a pessoa sente assim, na hora que o orgulho leva ela lá em cima, e na hora que ela cai, ela não levanta mais. Por quê? Porque ela botou a esperança na coisa errada. Que às vezes é em si próprio. Né? A gente estava falando muito da esperança fora, né, externa da gente, mas às vezes é da gente mesmo também, quando esse negócio da autossuficiência, de você achar que você não precisa de Deus, de que tudo que você faz ali, que você é muito bom, inclusive porque ajuda pessoas, ajuda lugares e não sei o quê, mas na verdade isso não tem um fundamento, né, são coisas que você executa, mas não tem um sentido real, né? O sentido não pode estar em você. Você tem que fazer coisas boas. Todo mundo aqui é feito para fazer a diferença no mundo, né? Todo mundo aqui tem a sua vida e faz alguma coisa bem e coloca isso a serviço do mundo, né? Da sociedade. Mas a gente tem que ter noção de que não é o fim não é isso, né? Nosso fim não é esse. Exatamente. E assim, hoje, né, como a gente falou, tem um monte de gente que tá nessa desesperança, né? Como que a gente faz, né? O que a gente tem que trabalhar dentro da gente para que a gente comece a ter mais esperança, né? No jeito certo, né? A gente quer viver para ter esperança em Cristo. Acho que assim, a primeira coisa, assim, qual é o maior problema da desesperança ou dessa esperança errada, né? Sempre que você coloca uma esperança errada, né, na coisa errada, você acaba caindo num pecado que é a idolatria. Pensando na coisa errada, a gente caminha para o pecado da idolatria. Né? Muita gente, quando fala de idolatria, o pessoal vem na cabeça, são os católicos fazendo imagem. Essa é besteira. Né? Católico não adora imagem, depois a gente faz um programa para falar sobre isso. Vai ter um programa só sobre isso. Falar sobre isso, né? Isso é uma grande besteira. O problema da idolatria é o quê? Eu pego a honra que deve ser dada a Deus e dou para qualquer outra coisa. A gente falou, pô, eu dou pro político, pro dinheiro, para mim mesmo, para comida, para outra pessoa, para comida, para atividade física, inclusive, que às vezes viram uma coisa surreal. Exatamente, qualquer coisa. Tudo é a questão da virtude, né? As virtudes estão sempre no meio. O excesso te leva para um pecado e a falta, os extremos são sempre ruins, te leva para outro pecado. Né? Então, com isso a gente chega num pecado que é da idolatria. Né? E aquela história que eu falei, né? Uma vez que você idolatra uma coisa que não é Deus, essa coisa não é perfeita. Uma hora essa coisa vai cair, como tudo cai nesse mundo. E aí eu caio junto. Como lidar com esse desespero, ou com alguém que está caminhando para o desespero, né? Porque é gradual, né? A pessoa geralmente vai trocando as esperanças, né? Ela está numa coisa errada, ela troca para outra coisa errada. Né? E aí a gente reza sempre que nesse meio do caminho, nossos humanos, a gente acerte, né? Uma hora a gente direciona a esperança para a coisa certa, que é Cristo. E eu acho que é aí que a gente tem que sempre trabalhar. Né? Como retomar a esperança? Primeiro, né? Eu preciso saber que existe um Deus. Saber que um Deus me ama. Como saber isso? Para a gente estar na igreja é mais fácil.
Eu acredito, né? Pensando assim. Não, pelo menos deveria ser. Deveria ser, pelo menos, né? Mas nem sempre é. Nem sempre é. Porque o que a gente vê de pessoas também que estão na igreja, que vão todos os domingos à missa. Executam as coisas, Executam. né? É isso que me preocupa Mas bastante. que vivem na desesperança, É verdade, né? é verdade. Então, assim, como vem isso? A gente tem que ter um encontro com Cristo. É o que a gente ensina, assim, como catequese, sempre, assim, as pessoas têm que ser levadas a ter um encontro com Cristo, com Deus. Deus que não é uma ideia, Deus que não é um sentimento, Deus que não é uma sorte. Deus que é uma pessoa. Né? Uma pessoa, é um Deus pessoal, que a gente acredita, né? Que criou este mundo, que me criou com amor. Né? E para amar. E para amar. Então eu preciso que ter um encontro com esse amor. E, como cristão, eu preciso ajudar as pessoas a ter esse encontro também. E aí acho que esse aí que é o grande desafio. Né? Porque quando você vai caindo na desesperança, você também perde também aquela vontade de querer buscar alguma coisa. Até porque a gente, com essa função, vamos dizer assim, né, de cristão, que já teve seu encontro ali pessoal com Cristo, que já tem uma caminhada de entendimento do que é a esperança e tudo mais, muitas vezes a gente se decepciona em ficar tentando levar isso, mostrar para as pessoas, seja dentro de casa, seja para os amigos, na faculdade, enfim, em todos os lugares, no trabalho. A gente também acaba cansando, né? Porque a gente é humano e a gente vai se decepcionando. Putz, eu tentei ajudar o fulano, eu tento mostrar tal caminho, mostrar os caminhos bons, de certa forma, proteger do mal algumas pessoas, né? Tentando dar conselhos, algumas coisas assim. E muitas vezes a gente se decepciona, porque as pessoas não vão ouvir, ou porque elas vão até debochar da nossa cara em algumas situações. Eu já vivi algumas coisas assim. E aí você se cansa, né? E você começa a talvez fazer um filtro, né? De como você vai chegar em cada situação. Você perde a esperança de que as pessoas Isso, vão te escutar. Né? E acaba perdendo a esperança As as pessoas vão ter uma mudança, né? Mas a gente não pode desistir das pessoas. Sim. Mas o que eu acho que, assim, que é importante para todo mundo, assim, que é cristão, é preciso amadurecer esse relacionamento também com Deus. Sim. Né? E amadurecer esse relacionamento não é falar, eu vou na missa domingo, eu vou naquele grupo de jovens, eu dou cesta básica. Eu dou cesta básica, eu pago o dízimo. Tudo isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Mas isso é parte só. Isso você vai construindo a igreja, mas você não tá fortalecendo o seu relacionamento com Deus, no meu pensamento. O que acontece? Eu acho que assim, esse relacionamento, amadurecer esse relacionamento é uma coisa muito difícil, mas é como todo relacionamento na vida. Como o relacionamento com o chefe, como o relacionamento com o namorado, com o marido, com os filhos. É um relacionamento que precisa ser trabalhado todos os dias. Eu acho que assim, uma vida de oração é Sim. muito importante, né? A gente precisa começar, eu tenho falado isso muito para as pessoas ao meu redor, que a gente precisa começar a pensar em rezar. Porque a gente pensa, a gente organiza a vida, a gente fez o planejamento para 2023, mas a gente acorda às 6 horas da manhã e a gente não teve tempo para rezar, porque a gente teve que tomar o café correndo, porque a gente teve que pegar o ônibus, porque a gente teve que chegar no trabalho, porque a gente teve que entregar as demandas, porque a gente teve que voltar para casa, tomar banho e dormir. E assim, a gente não separou 10 minutos daquele nosso tempo para rezar, né? Que é uma coisa assim, muito simples no sentido de você separar aquele tempo. Construir esse relacionamento depende muito, né, de você parar e falar, não, hoje eu preciso também agradecer. Sim. Eu preciso também pedir, porque também pedir é importante. Pedir faz com que a gente tenha esperança também. Exato. Né? Então, separar esse tempo do dia, acho que essa é uma resolução que tem que ter para todo cristão, pelo menos agora em 2023, né? Por tudo que a gente tem passado ultimamente, né? Passado de pandemia, de política, é um ano de mudança política, né? A gente mudou de governo radicalmente, então que a gente também precisa rezar, né? Colocar isso na nossa vida. Inclusive rezar pelo governo, né? Rezar para que as coisas, as pessoas que estão lá na frente, assumindo algum cargo, façam, né? Tenham essas boas atitudes, cumpram seus cargos, né? De fato, como eles têm que cumprir. Cumpra o seu papel.
Exatamente. E a gente tem que rezar para essas pessoas e não atacar essas pessoas. E rezar justamente o que leva, é uma das coisas, né, que faz que a gente tenha esse encontro com essa pessoa que é Cristo. Exatamente. Porque aí sim, todas as outras coisas, ir na missa, fazer a cesta básica, ir no grupo de oração, ir no grupo de jovens, aí tudo isso passa a ter sentido. E se tem sentido, a minha esperança também passa a estar direcionada para a coisa mais certa. Exatamente. Agora, isso que o René está falando é muito importante, né? Essas coisas todas as outras que a gente às vezes já faz, mas ainda não tem um relacionamento ali forte, criado com Deus, elas são importantes e elas devem continuar fazendo, mesmo que ainda não tenhamos esse super relacionamento. Porque pode ser que em algum desses momentos, porque né, coisas andam juntas. Esse encontro é muito individual, pode acontecer a qualquer momento, né, com Cristo. Então, às vezes, vai ser numa reunião do grupo de jovens, e às vezes vai ser naquela reunião que você foi e que você falou, putz, nem estava a fim de vir hoje. E ali acontece alguma coisa, porque depende muito de Deus, né? Depende somente dele, esse encontro para poder acontecer. E ele só vai acontecer se você se permitir. E às vezes esse se permitir é ir na missa, continuar indo na missa, participar de um grupo de jovens, participar, sei lá, de uma outra pastoral, movimento, enfim, que você participe, criar esse momentinho de oração, seja de manhã ou à noite ou no meio do dia, organizar, né? Como eu digo geralmente para as pessoas com relação ao exercício, tornar prioridade aquilo que vai te fazer melhor. No caso do exercício, eu preciso separar, a gente costuma falar, eu preciso separar 30 minutinhos de atividade física por dia. Então eu preciso separar também, para cuidar da minha mente, do meu espírito, da minha alma, 30 minutinhos de oração, por exemplo, né? Então fica até a sugestão do que pode ser feito também. Separar um tempo. E esse tempo, às vezes você vai ler um capítulo da Bíblia, você vai rezar um terço, ou vai fazer uma oração ali pessoal, com as suas palavras, conversar com Deus, né? Mas é importante ter, porque é esse treino, é essa repetição de intenção de encontrar a Deus, que faz de fato a gente entender mais a palavra, interpretar melhor as coisas que acontecem na nossa vida, né? E enxergar Deus, e enxergar a ação de Deus nas coisas que estão acontecendo, né? E isso em qualquer área da vida, né? Chega um ponto que às vezes você vai atravessar a rua e você está com pressa e de repente o sinal fica verde. E aí você fala, obrigado Deus. Porque aquele momento ali você conseguiu enxergar uma ação de Deus que está te beneficiando, que está trazendo algo bom ali para você, né? Eu dei um exemplo muito simples, mas isso pode acontecer com várias áreas da nossa vida, com várias situações, da saúde, familiar, relacionamento, né? Dentro de casa com os filhos, enfim. É o que eu falei, é o plano de Deus, que não é o nosso. Não é o nosso, então a gente não entende. Mas saiba que Deus está ali. Né? Mesmo na situação que você não está entendendo, que você está sofrendo, Deus está ali. Né? Desse mal, Deus sempre vai tirar um bem. Mesmo que você não entenda. Talvez você só vai entender no fim da vida. Talvez você passe pela vida e não entenda. Quando chegar lá no céu, você vai encontrar com Deus e você vai falar, pô, agora eu entendi. Agora eu entendi. Para finalizar o nosso vídeo aí, o assunto de hoje, tem uma outra leitura que está na carta de São Paulo aos Romanos. Leiam as cartas de São Paulo, é muito bacana, gente. Romanos 12, versículos de 11 a 12. Sede diligentes sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos sempre na esperança, perseverando na tribulação e assíduos na oração. Então, acho que fecha com chave de ouro, né? O assunto que a gente trouxe aqui hoje. E lembrando, né, que São Paulo, antes da conversão, também era um cara sem esperança. Né? Exatamente. Inclusive, ele perseguia, né, os cristãos. Ele estava com a esperança no lugar errado. Exatamente. Ele tinha esperança, né, provavelmente, mas não em Deus. Não a coisa certa. Não em Deus. E é isso, gente. Sejam bem-vindos ao Bento Canal. Se inscreve no nosso canal, curte as nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. E a gente vai trazer vários assuntos, então se você tem alguma sugestão, se você tem dúvidas, se você concordou com a gente, discordou da gente, não importa, deixa aí no comentário, manda aí pra gente mensagem, e aí bem-vindo a essa jornada junto com a gente. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.